10 minutos. Bom dia, você está na TVI News Brasil no YouTube, na TVC no canal 24.2. Aqui no programa TVI News estamos com meu amigo Barbosa Toné e o nosso convidado de hoje, o Vitor, falando no quadro De Olho no Som. O som que você ouve, aqui você vê. Queria falar para Cássio que a gente está sem som aqui no estúdio, né? Que a gente teve uma vinheta sem áudio. Vamos organizar isso aí para ficar tudo maravilhosamente bem. Hoje a gente vai continuar falando sobre as trilhas de cinema, né? Tivemos o Oscar aí esses dias e nós tivemos muitas premiações, muitos atores e atrizes e filmes e diretores e produtores e roteiristas do mundo do cinema. Mas também tem a música, né? A trilha sonora, os produtores musicais, os maestros, arranjadores, que também fazem parte de todo esse cast, né? De Hollywood e também do mundo inteiro, né? Pois tem filmes espalhados pelo mundo afora aí, grandes produções e grandes pessoas e profissionais envolvidos no contexto. Então, para isso, eu estou aqui hoje com Vitor Xavier, meu amigo, apresentador também aqui da TVI, que faz parte da diretoria e vai falar sobre isso. E aí, Vitor? E aí, meu caro Charles, muito obrigado por mais um convite, mais uma vez. Estamos aqui para falar sobre essa magia, né, maravilhosa, que é a música, né? E uma outra magia também, igualmente maravilhosa, que é o cinema, né? E no cinema nós temos as famosas trilhas sonoras, e além da trilha sonora, nós temos também músicas que passam ali no filme. Então, um prazer estar aqui de novo, falando sobre essa coisa maravilhosa que é a arte, né? E aí, Obrigado o que pelo você convite. tem para destacar desses filmes que foram indicados ao Oscar em relação à trilha sonora? Olha, nós temos boas produções, né, esse ano no Oscar. A própria Anora assistiu Anora ontem, né? O Anora, ele é um filme, assim, muito peculiar, né? Ele é um filme, assim, eu diria até polêmico. O diretor Sean Baker coloca ali uma história de uma garota de programa, né? Uma stripper, que está ali se apaixonando por um russo, né? Um cliente russo. E aí acaba se adentrando ali numa pequena máfia russa, né? Mas é um filme muito bem escrito, muito bem dirigido e tem uma trilha sonora muito interessante. Uma trilha sonora, eu diria, bem assim, Daft Punk, né? Uma trilha sonora bem eletrônica. E é isso, ela dá a identidade à personagem. Então no cinema nós temos muito isso, né? A trilha, ela não está ali somente para emocionar, ela é uma característica do personagem. E o Ainda Estou Aqui é a prova disso, né? A nossa querida Fernanda Torres, que interpretou a Eunice Paiva, ela tem ali toda uma trilha sonora dedicada aos momentos que ela está vivendo ali, né? Então, se é um momento mais triste, nós temos uma música mais reflexiva, um momento mais feliz, nós temos uma música mais feliz. Então, esse ano, o Oscar, ele traz muitos filmes interessantes, e entre eles o Wicked, né? O Wicked, ele é um filme, é uma animação, ele é um musical, produzido aí pela Disney, se eu não me engano, e tem a participação da Ariana Grande. A Ariana Grande, ela cantou no filme, né? Então ela se prova ali como atriz e também como performer, né, de uma grande cantora para cinema. Então, tem algumas outras produções, mas não vamos dar muitos spoilers, né? Vamos falar um pouquinho aí também sobre o universo por detrás do bastidor, né, que é produzir uma trilha sonora. Exatamente. Inclusive, a gente estava falando, né, na nossa outra edição do De Olho no Som, sobre essa questão de trilhas sonoras de filmes internacionais, os americanos, de Hollywood, como também os brasileiros, né? Aqui no Brasil, nós não temos muito hábito de preparar, criar e produzir uma trilha sonora para um filme. Exato. Geralmente a gente pega músicas prontas de artistas já consagrados. A gente viaja muito naquela questão das agências de publicidade que fala que o mote maior nada se cria, tudo se copia. Eu vou um pouco contra isso daí, porque eu sou da área da criação e assim, eu creio que para você saber criar bem algo, você tem que pesquisar bastante. Hoje a gente está vivendo num mundo muito superficial, onde a pessoa se apega a um artista, ou dois ou três, e em cima daquilo ela quer criar algo, e ela não vai conseguir criar, ela vai ter que copiar. Porque ela vai estar muito travada naqueles três ali, e ela só vai ter aquele assunto ali para falar sobre isso. Isso termina que a criatividade fica pífia, né?
fica fragilizada por conta de falta de coisas a falar na hora da criatividade. Quando você pesquisa muitos artistas, quando você se debruça sobre um estilo que você quer trabalhar, aí sim você tem muitos fragmentos e aquilo você passa a fazer o seu próprio estilo, você já cria. É uma inspiração, né? Não uma cópia, mas uma inspiração. Exato, uma inspiração. Então, eu quero, por exemplo, eu como produtor musical, quando eu vou gravar um artista, qual o estilo dele? Sertanejo. Então, qual o sertanejo dele? É Tunico e Tinoco? É Christian Ralph, que é bem diferente? É Chitãozinho e Chororó? É Zezé de Camargo e Luciano? É Leonardo? É Gustavo Lima, que já é muito outro planeta, assim, musicalmente falando. Então, dentro daquele estilo dele, eu vou fazer uma pesquisa, mesmo eu tendo 40 anos nessa área, eu vou fazer uma pesquisa para ver o que é que está sobressaindo hoje em dia, para ver o que é que ele quer. Em cima disso, eu estar dizendo para ele o que é que a gente pode fazer que pode fazer sucesso. Porque o produtor musical, ele tem que ficar ligado na questão da criação, na questão da produção, mas também na questão da venda, né? Como é que o público-alvo vai perceber aquilo dali, vai receber aquilo dali, como vai ser tocado nas rádios, para que se alguma série, algum programa, alguma novela vai querer trabalhar com aquela música daquela maneira ali e tal, em cima disso você cria, né? Então, assim, no Brasil nós temos grandes músicos, grandes produtores musicais, como nós falamos de Wagner Tiso, como nós falamos do próprio Ivan Lins, que hoje mora em Portugal, ele está na Europa fazendo um trabalho magnífico. Para mim é o maior harmonizador do Brasil, é Ivan Lins, né? Que foi conhecido no Brasil como cantor, mas ele é um grande arranjador, maestro, ele escreve para orquestra como poucos aqui no Brasil. Ele é um cantor maravilhoso, né? Nossa Senhora, adoro o Ivan Lins. Então, assim, essa é a diferença. E esses caras inspiram os grandes produtores mundo afora. Por exemplo, o Ivan Lins, ele tem uma amizade muito fina, assim, muito de próximo, de intimidade com Quincy Jones, que é um grande produtor mundial, o cara que produziu Whitney Houston. O cara produziu, pra você ver, jazzista, mas ele produziu Whitney Houston, ele produziu Michael Jackson. Na cerimônia do Oscar fizeram uma homenagem a Quincy Jones, né? Também trabalhou com Celine Dion, com tantos outros que criaram-se tantas trilhas, né? Aí fala lá, porque assim, a mídia, né? Vamos lá. O filme Titanic, você remete logo àquela música My Heart Will Go On, que foi Celine Dion que gravou e que foi para o mundo inteiro e que foi quem levou ela, a carreira dela como cantora, né? Mas quem foi que produziu? Quem compôs a música? Quer dizer, quais são os outros personagens ali por detrás, né? E assim, também existe o fato de que algumas músicas nesses filmes americanos, elas são criadas e produzidas para aquele contexto. E aqui no Brasil não tem muito isso, né? Aqui no Brasil, não, vamos pegar a música de Roberto Carlos porque, meu irmão, a música de Roberto Carlos é sucesso. Então, o filme vai fazer sucesso porque tem uma música de Roberto Carlos. Então, veja a seleção da trilha. Selecionamos Tim Maia, selecionamos Tom Zé, os grandes nomes da música brasileira, selecionamos Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? E tantos outros, como nós temos o grande Luiz Melodia aqui no Brasil. Exatamente, que não deixam de ser, claro, escolhas geniais ali, né? Da pessoa responsável, né? Por escolher as trilhas sonoras, mas realmente falta esse score, né? Esse soundtrack, essa trilha sonora original, que outros cinemas privilegiam tanto. Né? Por exemplo, a Rede Globo, ela tinha pelo menos, né, um conceito bem fundamentado nisso daí, nos anos 80 para 90, mais ou menos, onde ela sempre criou as suas trilhas sonoras, né? Até hoje as novelas elas têm sua trilha, aí eu já falo a trilha como pano de fundo, não as músicas, né? A trilha sonora mesmo, instrumental, para os momentos e tal. E ela foi criando essas coisas. E tem uma banda que é muito conhecida aqui no Brasil como uma banda romântica de músicas e tal, mas que cria grandes trilhas. Tanto é que cada músico dessa banda tem um estúdio próprio. E a banda tem o estúdio da banda, onde grava não apenas a banda, como também produz muitos outros artistas, inclusive da música gospel, que é a banda Roupa Nova, né? E a banda Roupa Nova, a famosa banda Roupa Nova, com 40 e tantos anos aí de carreira, foi a banda que gravou uma trilha sonora criada por um grande maestro brasileiro para ser o tema da vitória da Fórmula 1.
que terminou se transformando no tema da vitória de Ayrton Senna, porque naquela época ele que ganhava tudo, né? Nossa. Ele ganhava o campeonato inteiro, o ano todo, Aquela e trilha o troféu era dele. bonita. E aquela Sabe o que eu faço lá em casa? Desculpe te interromper. Eu jogo videogame com a McLaren do Senna, Sim. ouvindo aquela trilha. Pois é. É maravilhoso. Então, assim, esse tema, ele foi encomendado para fazer. E você vê que é uma trilha sonora que até hoje as pessoas que não conhecem, quando ouvem, falam, meu Deus, que trilha, né? E tem também... É muito bonita, muito bonita. É. Então ela foi composta, na verdade, para um outro propósito e aderiu-se ao Ela foi Senna. composta para o programa. Olha Para o programa, para as transmissões da Fórmula 1. Toda vez que um piloto ganhasse, soltava ali. O nome é Tema da Vitória. Certo? Olha Só que como o Ayrton Senna ganhava ali todas as corridas, todos os anos... Era brasileiro, né? então E era brasileiro, então ali se transformou no tema de Ayrton Senna, porque toda vez que ele ganhava, tocava aquela música, né? E aí foi feito toda uma mudança na programação, para que quando o outro piloto ganhasse, não tocasse mais aquilo, porque era toda hora ele que ganhava. Maravilha, maravilha. E tanto que quando ele faleceu, né, eles tiraram essa trilha do programa e... não fazia mais sentido, né? E É. nesse Oscar, Charles, nós tivemos aí a biografia de Bob Dylan, né? Exatamente. Que é um dos maiores músicos do tempo contemporâneo. E ele tem uma história tão assim interessante, tão peculiar. Ele é um artista muito genuíno, um artista muito autoral. E o filme ele privilegia isso. O filme é dirigido pelo cineasta James Mangold e conta com a atuação do Timothée Chalamet, né? Timothée Chalamet. Ele tem origem francesa. E ele faz ali um Bob Dylan extraordinário. Ele treinou para esse papel durante 5 anos. Ele treinou ali as cordas vocais, né, o estilo de canto do Bob Dylan original. O Bob Dylan, inclusive, fez consultoria para o filme. E a trilha sonora do filme, que é aí onde eu quero chegar, ela foi sincronizada ali com muitos dos instrumentos, muito com a trilha original do Bob Dylan. Então passou por um processo híbrido ali, né? A música do Bob Dylan sincronizada também com a performance do Timothée Chalamet e também outros artistas ali no momento. Então o cinema tem muito disso, né? Você vai fazer a biografia de um músico, mas o artista, o ator, ele também toca ali às vezes. Ali também tem uma banda por detrás. Nem sempre é apenas a dublagem, né? É a mímica ali do artista original. Então Bob Dylan é um artista maravilhoso. Bob Dylan é um filme muito bom. É histórico, né? Bob Dylan, Pink Floyd, Queen, Scorpions, Europe, né? São artistas inesquecíveis, como a Celine Dion, mais nova, né? Da música pop romântica, né? E aí vem a Beyoncé e tantas outras, né? E lá atrás nós temos a Whitney Houston, aí veio a Mariah Carey, né? Que são pessoas que tiveram um grande papel nas músicas e trilhas sonoras mundo afora, de filmes, novelas e séries. Né? Sem falar do Duna Parte 2, né? Também. Um filme que teve aí a trilha do Hans Zimmer, né? Compositor extraordinário, né? Você gosta do Hans Zimmer? Bom, o trabalho dele é muito bom. Fez aí Batman, fez também... Todos os filmes de Christopher Nolan ele também fez, né? Como Oppenheimer também fez a trilha. E é um músico fantástico. Sim. Ele fez a trilha do Interestelar, que é um filme maravilhoso, também do Christopher Nolan. E eles foram numa igreja gravar o órgão, de fato, lá na Inglaterra. E aí ele levou a equipe de captação de som, contratou um tocador de órgão e eles reconstruíram ali toda a trilha do filme na capela. Uma coisa maravilhosa, o que o Hans Zimmer faz. Sim, o cara é top, né? Ele já é especialista em fazer trilha sonora e quando você faz a determinados estilos de filmes, então você vai especializando mais. É diferente de quem faz para vários estilos, né? Você tá mais aberto a tudo, mas você não tá tão focado, né? E isso não traz uma evolução muito rápida. Exato. Né? É conciso, mas não é aquela evolução tão rápida. E o cara que está mais focado no estilo... ele já tem uma assinatura, né? Ele já tem uma assinatura, né? E ele já é contratado para aquilo ali. Pela assinatura, exatamente. Tem um compositor que eu adoro, infelizmente ele faleceu, que é o James Horner, né? Ele fez a trilha de Avatar, fez a trilha também de Cocoon, entre outros filmes de sucesso. E ele tinha, assim, uma forma de trabalhar com cantos, né? Ele trabalhava muito com sinos. E os cineastas, eles contratavam ele por causa desse estilo, né? Então tem muito compositor que eu reconheço já quando eu estou iniciando o filme. Eu tô escutando ali, ó, esse daí é John Williams. Esse daí é Alexandre Desplat.
Isso. Esse é o nosso querido aí, Aí vem a questão. James Horner. Então, aí como é a gente que você vai reconhece identificar pela isso? assinatura, E exatamente. como é que você vai identificar isso num filme brasileiro? Exatamente. Por isso que, como você Porque disse, cada né? música, ela é composta por produtores, por compositores Exatamente, diferentes, gravado em estúdios diferentes, para artistas de estilos diferentes, né? Tem um compositor brasileiro muito famoso que é o Marcelo Zarvos. Ele fez a trilha de As Palavras, um filme muito bom também, sobre escrita. Mas ele foi para fora justamente para poder ter mais visibilidade, porque aqui, justamente como você falou, não existe essa cultura de fazer a trilha original dos filmes. Exato. Essa é a questão. Né? Que nós possamos ter mais valorização dos compositores e produtores musicais nas trilhas sonoras de filmes no Brasil. Porque de novelas nós estamos bem servidos. Sim, nós com estamos certeza. bem servidos. Né? Nós temos desde os anos 70, 80 aí o grandioso Lincoln Olivetti. Que é um produtor sim, conhecidíssimo, que lançou muitos artistas como Alcione, o próprio Tim Maia, o Fagner, José Augusto. Olha só. Gravou praticamente todos os artistas, né? Sandra de Sá ele lançou também. Trabalhou com todo mundo e era um dos grandes arranjadores, o maestro de grandes eventos da Rede Globo, né? E hoje ele é aclamado por todos nós, Lincoln Olivetti, né? Nós temos a honra de sermos um país rico nessa questão de grandes músicos, produtores e maestros que ao longo do tempo eles vêm enriquecendo cada vez mais os nossos ouvidos, os nossos corações e as nossas mentes com tanta trilha sonora de qualidade internacional. Uma pena que nós próprios não reconhecemos. Nós temos uma cultura de que o que a gente vê que vem do outro é melhor. Aí ou a gente quer imitar sem nos conhecer, né? Ou então a gente quer criticar também sem ter uma base que nos leve a tal ponto de tal crítica, né? É verdade. Então é importante a gente conhecer tudo isso aí para que a gente tenha um discernimento e que a gente busque algo melhor. Nós temos muitos estilos musicais no Brasil e muitas vezes a gente critica muito esses estilos musicais, mas a gente não sabe a base e o que foi que levou para que eles acontecessem, como uma questão vendável, né? Cultural, histórica. Então, no próximo quadro, a gente vai falar sobre essa questão da música comercialmente, né? Como é que vende a música, onde é que a música chega, por que que ela chega, quem é que se beneficia com isso daí. Maravilha. Obrigado aí pelo convite, viu, Charles? Programa maravilhoso. E vamos ficar aí com TV News, né? Exatamente. Vamos continuar com Barbosa, notícias. com Toné, com PQP, TV News. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. O seu comentário é muito importante para nós. Diga o que é que você quer assistir por aqui. Sugira pautas pra gente e a gente vai estar te atendendo porque a TV News tem 20 anos contando a sua história e vamos continuar contando. E você faz parte disso aí. Valeu, um abraço, até o próximo quadro de Olho no Som.